Amém. Glória seja ao Deus da minha vida, da vida da minha família, da sua. Que Deus possa lhe abençoar nessa tarde. Estou mais aqui um dia para mencionar uma palavra na qual Deus tem ministrado ao meu coração há muito tempo, e a gente sempre esmiuçando. Estou aqui para apresentar aquilo que Deus falou ao meu coração. De repente é algo que você está vivendo, de repente é algo que você está passando. Desde já, querido, eu quero falar para você. Devemos aceitar a correção, porque o processo do amadurecimento ela vem realmente através de repreensões, conselhos e algo mais da forma que ao nosso Deus tem para fazer. Peço aos irmãos, em nome de Jesus, vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras, a leitura da palavra do nosso Deus. E a palavra que Deus me confiou está no livro de Jeremias, capítulo 18, no qual o título do texto se fala o vaso do oleiro. Então peço aos irmãos, em nome de Jesus, que abram a sua Bíblia, abra o seu coração e ouve o que Deus irá ministrar ao teu coração. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1 diz: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe entregou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queria fazer menção mais uma vez à leitura do texto. Então acompanha comigo para que nós possamos gravar aquilo que Deus tem para colocar em nossos corações. Verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe entregou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Irei orar agora pela sua vida, por essa palavra. Amado, essa é a palavra que o Senhor me confiaste. A palavra da verdade,
quem sou eu? De mim eles não podem receber. E de mim nada pode sair se do alto não for me dado. Então eu peço ao Espírito Santo, meu amigo, que ministre junto comigo. Que seja o Senhor falando. Fale e não te cales. Porque todo dom perfeito, toda dádiva vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há sombra nenhuma de variação. O Senhor não deixa o teu povo confundido, o Senhor é um Deus de resposta. Glorifica o teu nome perante o teu povo. Aonde essa mensagem for chegar, toca o coração. Reconstrói o vaso. Quebre todo grilhões. Tire tudo aquilo que não louva o teu nome. E que o nome do Senhor seja eternizado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra abençoada, na qual o nosso Eterno confiou para essa tarde. Estou aqui na dependência do Espírito Santo, meu amigo, para que possa ser um instrumento na sua vida através dessa palavra. Estamos falando de uma situação. O povo de Israel está vivendo um momento de idolatria. Está vivendo um momento onde o povo está na desobediência, está arraigado no pecado, esqueceu daquele que tirou da terra do Egito, daquele que resgatou, tirou o seu povo da escravidão, abriu o mar vermelho para eles passarem. Promessas estabelecidas se cumpriram, sinais, mas o povo ainda vive debaixo da sua idolatria. Lembro-me que em Êxodo, capítulo 32, Moisés está no monte e Deus fala com ele que o povo é obstinado. Por quê? Porque ele sabia pela sua onipresença que mesmo Moisés lá em cima, Arão estava junto com o povo fazendo bezerro de ouro. Irmãos, sabemos que Deus é um Deus justo e que Ele não divide a glória dele com ninguém. Se servimos ao Senhor, devemos servir de todo o nosso coração. E se me permita, eu queria colocar um título, um tema para essa pregação. E o tema é o processo para chegar ao ideal de Deus. Processo esse que é doloroso. Processo esse que muitas das vezes nós mesmos no nosso íntimo com o nosso Deus, muitas das vezes não é um questionamento, mas nós nos perguntamos e perguntamos ao nosso Pai: por que estamos passando por isso? Por que estamos vivendo isso? Deus ministrou meu coração falando algo. Quanto maior o desafio, maior é a tua promessa. Nós nunca vamos chegar a um lugar determinado. Nós nunca vamos alcançar uma promessa de Deus sobre nossas vidas se antes não tiver o atalhos para nós prosseguirmos, para nós passarmos. Porque falo isso, o povo de Israel era experimentado nisso. O povo de Israel viveu coisas maravilhosas que ao homem é impossível fazer. Entenda uma coisa, o povo passou no meio do mar aberto. O povo vivenciou manar descer, da rocha jorrar água. Que Deus é esse? E o povo agora está vivendo um momento do exílio. E Jeremias, através da palavra de Deus que veio sobre ele,
ele agora vai mencionar algo. Deus tem os seus métodos de falar. Deus, muitas das vezes, vai falar por parábolas, que elas são, né, posso lhe dizer que em meio de ilustrações para denotar aquilo que o povo está vivendo. Como eu falo isso? Jesus muitas das vezes falava por meio de parábolas, mas nós que somos escolhidos, sabemos que nós vamos conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas há outros só vão conseguir compreender por meio de parábolas. Amados, Deus é um Deus surreal, imutável. Ele não muda. Ele tem Israel como a menina dos seus olhos. Então, aquele que em Deus escolheu, é impossível Deus se esquecer. Então, em meio às lutas, em meio aos desafios, Deus sempre está conosco. Então, o tema para essa pregação é o processo para chegar ao ideal de Deus. Primeiro, para entendermos a história, nós temos que saber quem foi Jeremias. A biografia de Jeremias. Eu não quero aqui colocar toda a história desse homem, mas eu preciso passar para vocês o que esse homem, quem esse homem era. O profeta Jeremias era filho de Ilquias. Foi um profeta benjamita de Ananote. Jeremias é conhecido por ser um profeta chorão. Sua chamada foi mais ou menos com 18 a 20 anos. Jeremias, ele tem uma promessa. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus vai se manifestar falando. E fala para você também na tarde desse dia. Antes que formasse no ventre da tua mãe, eu o conheci. E lhe dei por profeta às nações. Então você que estava se achando desamparado, você que estava se achando totalmente uma ovelha sem pastor, Deus está falando para você nessa tarde que Ele te conhece mesmo antes de ser formado no ventre da tua mãe. E ainda mais, Isaías 49. Pode uma mãe esquecer do teu filho que a amamenta? Todavia o Senhor não esquecerá de ti, porque o teu nome, seja ele qual for, Renato, Renata, Maria, João, qual for, está gravado na palma da mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas agora chegou ao texto aonde eu quero ministrar ao seu coração. Segundo os geólogos, existem 200 tipos de barros no planeta. Mas apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. Os 7 passos, quero te passar os 7 passos, porque 7 é o número que santificou Deus. Então é o número da perfeição. E eu quero te passar os 7 passos e te colocar dentro disso, porque de repente é uma realidade que você está vivendo. Primeiro passo da construção desse vaso: a escolha do barro. Fala da escolha divina. O homem é escolhido mesmo antes de ser um vaso. Isso nos prova a Bíblia. Livro de Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 15, verso 16, fala o seguinte:
não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vulo conceda. Ainda, Salmos 40, no verso número 2, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Entenda uma coisa: na construção de vaso há 200 tipos de barro. Desses 200, 8 servem para fazer um vaso. E segundo os geólogos, o melhor barro que sai é do meio da lama. As pessoas têm olhado para você falando assim: não vai ter jeito. As pessoas estão olhando para você e estão falando assim: para que isso? Está vivendo uma vida enganada. Muitos vão olhar para vocês e vão falar assim: isso não vai longe. Muitos vão olhar para vocês: não vai durar 3 meses dentro da igreja. Muitos vão falar: isso daí está de fachada, está dentro da igreja para ele querer se esconder da realidade que ele está vivendo. Entenda uma coisa, querido: Jesus está falando para você na tarde desse dia. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te escolheu, e não foi você que escolheu Ele, mas Ele te escolheu para um propósito, para que você vá e se dê fruto, e esse fruto permaneça para sempre. Agora Deus vai se revelar lá no livro de Salmos capítulo 40, versículo 2. Ele me tirou de um poço da perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Entenda uma coisa, é bíblico, querido. Você estava totalmente com lama até o pescoço, você não tinha mais força. A lama representa o pecado, a lama representa a destruição. Mas entenda uma coisa: é no meio dessa situação que Deus enxerga o melhor barro, e quando Ele tira o melhor barro, Ele faz com perfeição o melhor vaso. Entenda uma coisa: não importa a situação na qual você está vivendo nesse momento. De repente você está falando: mas não tem mais jeito para mim, porque eu estou cheio de pecado. De repente não tem mais jeito para mim, porque eu vivo nessa vida mesquinha. De repente você está falando para você mesmo: eu não quero mais orar, eu quero parar, eu não quero mais louvar, eu quero parar, eu não quero mais pregar, eu quero parar. Entenda uma coisa: você era lama, agora você é vaso. Não importa o que você passou, não importa o momento, dentro desse sistema de pandemia, aonde tem vidas totalmente perdendo a sua fé, se apostatando, porque não estou mais na casa. Entenda uma coisa: Deus não se limita somente àquele lugar, porque Deus é um Deus ilimitado. Deus falou: não habito em templos feitos por mãos de homem, mas eu habito dentro daquilo que eu fiz. E sabe de onde Deus te tirou, meu querido? Do pó da terra. E sabe de onde que Ele te tirou? Do lamaçal do pecado, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Eles não vão entender, porque Deus vai fazer de você algo totalmente especial. É do meio da situação mais difícil que surge o melhor vaso para Deus. Esse é o primeiro processo que Deus faz numa vida. Entenda uma coisa: o segundo passo, a peneirar o barro, tirar do barro as pedras, as raízes, os galhos secos e os lixos. Olha que coisa tremenda, porque a peneira de Deus serve para tirar aquilo que desagrada ao Senhor. A Deus
o pecado, a mentira, a soberba, o vício. Muitas das vezes nós escutamos hoje pessoas falando: ih, tá cheio de carrapicho. Esse era cheio de carrapicho. Esse processo serve para o novo convertido, do qual chega totalmente cheio de carrapicho. Por quê? Porque o mundo só traz isso. O mundo, os carrapichos, representam o pecado também. O pecado do adultério, o pecado da soberba, o pecado da mentira, o pecado do vício. E agora Deus te escolhe do meio da lama, te tira do meio da lama, porque venha grudado a lama, o pecado, e o barro ali junto. Agora Deus separa do meio da lama, peneira. E a gente sabe, quem trabalha de pedreiro sabe, quando vai peneirar uma areia, ali quando está peneirando, as coisas boas saem e as coisas ruins permanecem na peneira. Então Deus está te peneirando, Ele está te limpando. Ele peneirou agora e tirou o teu pecado. Ele peneirou agora e tirou a mentira. Ele peneirou agora e tirou a soberba. Ele está peneirando agora e está tirando todo vício. Ele está peneirando agora e está visitando a sua parentela. Ele está peneirando agora que a sua peneira está visitando a sua família. Ele está peneirando agora e está visitando os seus amigos. Ei, entenda uma coisa: o que é ruim vai ficar na peneira, porque o que sobra na peneira é jogado fora. Agora o que sai serve, e serve para muita coisa. Então esse é o segundo processo de um vaso. No terceiro passo, o barro passa por um período doloroso. Fala do tempo em que o homem estava com o seu coração duro. Agora está umedecido pela água da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Vai falar o seguinte. Deixa eu só achar aqui. Capítulo Ezequiel, capítulo de número 36, no verso de número 26 em diante, vai falar o seguinte. Vamos lá. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei os vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Entenda uma coisa. Esse coração duro, muitas das vezes a gente conhece pessoas que por um acaso se desagradou de algo. O teu coração fica totalmente endurecido. O teu coração fica totalmente tomado do orgulho. Fica tomado do desapontamento. Mas entenda uma coisa: Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar o coração de carne. Deus vai colocar o Espírito dentro de você. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, porque o teu coração tem que ser um coração como uma terra fértil. Eu repreendo todo o coração empedrado, aonde a semente é lançada, ela até cresce, mas não há umidez. A umidez é a palavra de Deus que nós colocamos dentro do nosso coração. Salmista falou bem claro:
declaro: guardei as suas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Entenda uma coisa, eu profetizo que o teu coração não será como os espinhos, aonde a semente é lançada e acaba sendo sufocada pelas riquezas, pelas circunstâncias, por tudo. Ei, querido, o teu coração é um coração de terra fértil. E a semente está sendo lançada para a sua vida. No quarto passo, é o período da curtição, da mais de mulheres, homens também. Quando estamos fazendo uma massa para um salgado, ou qualquer outro tipo de massa, nós sabemos que nós amassamos tudo. E ela nunca está pronta para ir direto, ela tem que ficar curtida. Por quê? Quanto mais tempo de curtição, mais liga ela dá. Quanto mais tempo de curtição, mais liga ela dá. Esse tempo é um tempo onde achamos que Deus não fala conosco. Quando nós achamos que estamos sozinhos. Esse tempo é um tempo onde que Deus está nos preparando para recebermos aquilo que Ele nos prometeu. É o tempo de curtição. Quem nunca passou pelo momento de curtição? Eu já passei. De vez em quando também passo. É o momento onde que Deus me reserva ali. Não confunda caverna com curtimento. Nesse curtimento, Deus aperfeiçoa, Deus dá liga, dá unção, dá totalmente um coração novo, um avivamento novo. Então agora Deus está fazendo algo. O oleiro pega o barro e deixa sendo curtido. Porque não adianta, eu não chego a uma estatura se antes eu ter liga. Eu nunca vou chegar a algo se antes eu não ter liga. Mateus capítulo 28. Jesus vai falar para os seus discípulos: estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século. Ele presencia cada situação da nossa vida. Então nós temos que crer que aquele que nos chamou é aquele que nos capacita, é aquele que está conosco, é aquele que está nos deixando na curtição para que possa gerar liga dentro de nós. O quinto passo, o barro vai para as rodas. Depois de ser preparado, ele vai para as rodas e em outro tempo, nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso. É interessante, porque quando fala que o barro vai para as rodas, entenda uma coisa, querido. Se você for pegar a história, como é a construção de um vaso, como eu estou falando para você aqui agora, mas se você for ler como o oleiro prepara, sabemos que hoje está tudo mais moderno do que antigamente. Mas como a palavra fala, as coisas, Deus fez tudo novo. Eis que Deus fez tudo novo. E agora Deus está usando um método para falar com o povo acerca desse vaso. Então o oleiro, usando o material antigo, nós vamos entender o quê? Para aquela roda girar, ele tinha que movimentar embaixo. Pegou? Para que algo possa ser moldado aqui em cima, eu tenho que movimentar embaixo. E sabe o que é isso daí, querido? Quanto tempo você gastava aos pés de Jesus? Quanto tempo nas suas orações você falava que amava a Jesus? Quanto tempo nas suas orações você falava que amava estar com Jesus? Porque você parou? Volta aos pés do amado.
Volta aos pés daquele que te chamou para a responsabilidade. Sabe que nisso daqui, querido, quando Deus vai falar o seguinte para você, o barro vai para as rodas. Sabe por quê? Você está no ponto, mas para Deus te moldar, você tem que movimentar aqui embaixo para que possa ser ligado lá em cima. Jesus falou o seguinte: o que ligares na terra será ligado no céu. Quando eu desligo aqui, é desligado no céu. Quando eu desligo o meu movimento aqui, o meu vaso não está sendo aperfeiçoado lá em cima. Quando eu ligo aqui, eu tenho certeza que ele está com as suas mãos só no moldando, olha. Porque enquanto o olheiro está movimentando embaixo, ele está com as mãos dele, ó, aperfeiçoando, fazendo do jeito dele. E outra, quando você movimenta aqui embaixo, Jesus faz do jeito que ele quer. Não é nós que fazemos. É ele que faz. Por isso que nós temos que aceitar a preparação, o processo para chegar ao ideal de Deus. E para chegar ao ideal de Deus é complicado, meu amigo. É complicado, é doloroso. O processo é doído. Mas entenda uma coisa: quanto maior é a luta, maior ainda é a promessa. Então fique firme nisso. Fique firme. Porque esse é o tempo. Deus te chamou. Ele falou: entre no teu quarto e feche a porta. Ali tu ora em secreto. Deus sempre nos chamou para o relacionamento. Por isso que com Adão, lá no Jardim do Éden, quando ele vinha na viração do dia para a noite, ele tinha o prazer de vir falar com o homem, porque Deus fez o homem para a intimidade com ele. E muitas das vezes perdemos essa sensibilidade de falar com aquele que nos gerou, que nos formou, que nos criou para a intimidade e glória do nome dele. Sexto passo é ficar num lugar seguro. Sabe? É ficar num lugar seguro. Depois do vaso ficar pronto, ele é colocado para secar na sombra. Por que eu falo isso? Salmos capítulo 91. Salmos muito conhecido. O que habita no esconderijo do Altíssimo, aonde que o vaso fica no lugar seguro. E esse lugar seguro é onde? Na presença do Deus Todo-Poderoso. E depois ele vai para um lugar para que ele possa secar. E esse lugar é qual? E descansa à sombra do Onipotente. Você passa a habitar, querido. E Deus passa a te guardar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansa. Fica nesse tempo, está quase acabando. Essa situação não pode acabar com a sua vida. Essa situação não pode acabar com você. Porque é o seguinte: essa situação toda está acontecendo, esse tempo que não é o homem, não é ninguém, é Deus que está estabelecendo. Deus vai provar cada um na sua fé. E o sétimo passo é o passo mais doloroso. Por que falo isso? Porque é o passo onde que ninguém quer passar, mas é necessário passar. É o mais difícil de suportar. Nenhum vaso suportaria passar por esse período sem antes ter passado por os demais. O vaso é colocado no forno, é aquecido gradativamente e chega no final em alta temperatura. Querido, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram um barro sendo formado em um vaso. Mas eles tiveram que passar dentro do fogo para que pudesse sair mais fortalecido. Por quê? O vaso é colocado no fogo para quê? Para que ele possa criar sustentabilidade. O vaso é colocado no fogo para que ele não possa rachar.
Entenda uma coisa, essa situação que você está vivendo, Deus está pedindo para falar com você. Você está sendo aperfeiçoado. Não peça para sair do meio desse fogo. Quanto mais o fogo acende, é mais aperfeiçoamento que Deus está lançando sobre nossas vidas. Quanto mais o fogo acende, é Deus moldando uma parte da nossa vida. Quanto mais o fogo acende, é Deus falando: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quanto mais o fogo está ficando aceso, Deus está falando: acende mais, porque quando ele sair daí, eles sairão mais fortificados. E qual foi? Daniel capítulo 3, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Entenda. Quando a gente vai ver o último processo, porque Deus iria usar o número 7 para ser o mais difícil de suportar? Porque muita gente hoje não está suportando o fogo se acendendo cada dia mais. É porque não respeitou o processo que se passaram. Entenda uma coisa, você é forte. Jesus falou, Paulo falou através do Espírito Santo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que está comigo é mais forte do que tudo, é maior do que todos, é maior do que o coronavírus, é maior do que o câncer, é maior do que o HNV, é maior do que H1N1, é maior do que qualquer problema. Entenda uma coisa, se o fogo está se acendendo cada dia mais, respeita o processo de Deus, porque você não sairá desse processo em vão. Você não vai morrer durante esse processo. Você sairá desse processo cada dia mais aperfeiçoado. Porque o vaso é colocado num forno e aquecido gradativamente e chega no final em alta temperatura. Entenda uma coisa: Sadraque, Mesaque e Abednego fala com o rei Nabucodonosor: ainda que lá no versículo 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Aqui está um fogo ardente, aqui está em baixa temperatura, aqui qualquer um suportaria. Agora Nabucodonosor fica transtornado, fica irado com a resposta no qual Sadraque, Mesaque e Abednego lhe falaram. Agora entenda uma coisa, muitas das vezes, diante de tantas as situações, porque a Bíblia, ela é a nossa vida. Nós não conseguimos ter vida sem ler a Bíblia, porque ela nos traz a fé. A fé pode ser do tamanho do grão da mostarda. Agora, o seguinte, meu querido, entenda isso que eu vou te falar, porque quanto mais a situação aconteça, Deus está te dando livramento em todas elas. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego está num fogo totalmente normal. Agora Nabucodonosor pede para que acenda o fogo 7 vezes
Mas, entenda uma coisa, ele deu mole. Nabucodonosor, ele foi totalmente imprudente. Porque ele colocou o número 7? Porque ele falou 7 vezes mais. É porque quando Deus está no controle de tudo, o homem não tem respaldo para nada. Acenda o fogo 7 vezes mais. Porque ao olhar de Nabucodonosor, Jesus, Deus sempre foi o quarto homem. Mas quando nós, olhando com os olhares espirituais, Jesus, Deus, nunca foi o quarto. Ele sempre foi o primeiro. Ele é primeiro do que o coronavírus. Ele é primeiro do que Abraão. Ele é primeiro do que qualquer situação. Ele é primeiro do que eu. Ele é primeiro do que você. Antes que se suceda alguma coisa na sua vida, Deus já sabe. E quando Deus já sabe, ele fala: essa peleja não tereis que pelejar. Quando ele sabe, ele fala: essa pelejarão contra vós, mas não prevalecerão. Porque esse fogo era tão intenso que a própria Bíblia vai falar que quando os soldados chegavam perto, eles morriam. Sadraque, Mesaque e Abednego entram atados dentro do forno da fornalha ardente, 7 vezes mais. Muitas das vezes a gente falamos: mas Senhor, tá complicado porque tá doendo. Tá complicado porque não dá mais. Eu vou parar porque o fogo tá sendo complicado. Tem que aumentar o grau, a intensidade do fogo. Porque eu nunca vou ser aperfeiçoado em fogo baixo. Eu nunca vou ser aperfeiçoado com um fogo baixo. A temperatura tem que aumentar. Os desafios têm que aumentar. As circunstâncias têm que aumentar. As fofocas contra nossas vidas têm que aumentar. As perseguições contra nossas vidas têm que aumentar. Para que Deus possa falar assim: eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. Esse é o passo. Agora, formado isso, contar essa história, esse relato verídico, nós vamos ver que quando Jeremias é chamado, ele tem uma missão não muito difícil aos olhos espirituais. Mas olhar humano é complicado. Deus agora vai chegar para Jeremias, a palavra de Deus vai chegar até Jeremias e vai falar: levanta-te ou dispõe-te. A situação de Jeremias era uma situação totalmente de repente. Quero conjecturar. De desespero, de sem esperança. De repente você está aí agora no seu quarto. De repente você está aí agora sentado. Jesus está mandando te dizer o seguinte: levanta-te e desce à casa do oleiro. Vai para a roda. Gasta seu tempo de joelho. Ele está falando: dispõe-te. Por que ele começa a falar levanta e depois fala desce? Porque quando ele fala levanta, é postura, é estrutura, é posicionamento. Agora ele fala desce porque dependência do Deus Todo-Poderoso. E vai falar: desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como um vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Uma pergunta que Deus nos deixa na tarde desse dia. Deus tem os seus propósitos, seus métodos de fazer as coisas em nossas vidas. Porque Deus
nunca vai fazer as coisas pela metade. Nós servimos a um Deus justo, a um Deus que faz além daquilo que nós pedimos, pensamos ou esperamos. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que tem visto as nossas lutas. Deus é um Deus que tem contemplado no meio dessa pandemia. A gente vai ver que quando Deus ele constrói um vaso, quando Deus constrói isso, depois de a gente ter passado por por essa situação, agora, vamos imaginar mais mulheres que gostam de ter de repente na tua sala, no teu quintal, um jarro, um vaso, com uma planta, com uma flor, com algo que possa fazer aquele lugar ficar mais bonito. Quando você vai comprar qualquer um desses utensílios, você nunca olha o que está por fora. Você olha o que está por dentro. Quando você vai comprar uma planta, um vaso de planta, você nunca fala, nossa, que vaso bonito. Você sempre vai falar assim, nossa, que planta linda. Sabe por quê? Paulo nos respondeu isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe por quê, querido? Depois de Deus ter formado esse vaso, sabe o que ele coloca dentro? Não é uma planta, não é algo qualquer, é o Espírito Santo de Deus. E o que acontece? Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você reflete aquilo que está dentro de ti. Por quê? O vaso só se torna bonito quando por dentro dele é transformado. O vaso só se torna bonito quando por dentro dele estiver o Deus Todo-Poderoso. Então, querido, não importa a situação no qual você está vivendo, respeita o processo, porque o processo de Deus é o processo para nós chegar ao ideal que Ele quer. Então respeita isso, querido. Respeita esse processo. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo para transformar na sua vida. Então se está passando por esse momento onde está sendo pisado, está passando nesse momento onde estão falando de você, está passando nesse momento onde o fogo só está se acendendo, entenda uma coisa, vamos ter que passar por tudo isso para que no final da história a gente possa sair aperfeiçoado de qualquer situação. Então, meu querido, que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa te dar graça, possa te fortalecer em meio a essa situação. Deus não é um Deus cego, Deus não é um Deus mudo. Deus conhece cada situação da sua vida. Então, querido, a palavra que Deus deu é essa palavra que eu acabei de ministrar ao seu coração. Então, que receba como cheiro suave. De mim nada posso. Agora, que do alto for me dado, querido, receba. Receba, porque é a palavra que nos traz a vida. Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente conheceres o Filho, sereis livre. Então, meu querido, vamos com essa força. Não importa a situação, importa que o nosso Deus está conosco todos os dias. Quero agradecer a Deus agora pela sua vida, Pai. Muito obrigado por me proporcionar esse momento. Engrandecido e louvado seja o teu nome. Que essa palavra possa entrar, possa encontrar um coração, Jesus.
fértil, para que essa semente possa produzir um fruto a 30, a 100, a 1, e que isso possa crescer, Jesus, e que o seu nome seja glorificado, não só hoje, mas para todos sempre, Jesus. Amém. Graças a Deus, querido, ficam na paz de Cristo e Deus abençoe abundantemente em nome de Jesus.